turma querida da minha vida! Vamos continuar o estudo da nossa teoria geral dos direitos fundamentais. Hoje tem muita coisa legal para a gente trabalhar, então vamos lá. Quando a gente está falando a respeito dos direitos fundamentais, a gente já viu as características, como eles surgiram, como é que eles funcionam, e agora a gente vai entender para quem são os direitos fundamentais, quem são os titulares, os destinatários dos direitos fundamentais, por que a Constituição pensou em declarar esses direitos. Então vamos por partes aqui, ó. Os direitos fundamentais, como a gente já sabe, eles são uma construção histórica. Direitos fundamentais nada mais são do que direitos humanos. É sim, direitos humanos. Só que qual que é a diferença entre direito fundamental e direito humano? Os direitos humanos estão previstos em documentos internacionais, depende da adesão do Estado, enquanto que os direitos fundamentais eles estão previstos nos documentos internos. Então, por exemplo, o Brasil é signatário lá, tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto disso, Pacto daquilo. Ele olha para esses documentos internacionais, traz parte desses direitos, complementa com outros que achar necessário e eu tenho o núcleo de direitos fundamentais. Mas eu posso dizer que os direitos fundamentais, eles são pensados inicialmente para o ser humano. Então, como que surge lá o pensamento em relação a quem é o destinatário, quem é o titular de direito fundamental? Os seres humanos, tá? Então, inicialmente, os direitos fundamentais são voltados para as pessoas físicas. E a nossa Constituição fala a respeito disso no artigo 5º do caput da Constituição, quando ela vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Quando a Constituição fala isso do caput, o que ela está dizendo? Que os titulares de direitos fundamentais, os destinatários de direitos fundamentais seriam quem? De acordo com o texto da Constituição, brasileiros, e como ela não faz diferença entre nato e naturalizado, seriam os dois. Então, brasileiros natos e naturalizados e os estrangeiros residentes. É isso que está escrito no caput do artigo 5º, que está aí também no seu material. Esses direitos previstos ali, ó, são assegurados para brasileiros e estrangeiros residentes em igualdade de condições. Então, a Constituição assegura, tanto para brasileiro quanto estrangeiro residente, os direitos à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança, em igualdade de condições, sem distinção. Aí você deve estar se perguntando, mas eu entendi, né, que são para as pessoas, para os seres humanos, direitos fundamentais, mas só brasileiro e estrangeiro que mora aqui tem direito fundamental? De acordo com a Constituição, sim. Mas isso faz sentido? Claro que não. Significa, então, que se vê um estrangeiro aqui, a gente pode matar ele porque ele não tem direito à vida? Claro que não. Daí, então, o STF vem e amplia aqui os titulares de direitos fundamentais, alegando que os estrangeiros também de passagem, os turistas, eles também são titulares de direitos fundamentais. É claro que muitas vezes eles não vão exercer os mesmos direitos daquele estrangeiro que reside, mas ele também tem titularidade aqui de direitos fundamentais, especialmente aqueles direitos de defesa. Então, por exemplo, o estrangeiro aqui de passagem, que se envolve numa confusão, numa briga lá e é preso, ele poderá realizar um habeas corpus em seu favor. Então, ele vai ser, sim, titular de direitos fundamentais. Só que cuidado, como que está escrito na Constituição Federal? Que quem é titular e destinatário de direito fundamental seriam brasileiros, e aqui independente se mora aqui ou não, e estrangeiros residentes. Aí vem o STF e amplia esse rol de legitimar, dizendo, estrangeiros de passagem também tem. Aí também o STF, analisando a respeito da titularidade, quem seria destinatário de direitos fundamentais, entende que as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Pensa comigo. Inicialmente, os direitos foram pensados para pessoas físicas, para seres humanos. Vida, igualdade, liberdade, tudo mais. Mas hoje, as pessoas jurídicas, elas são praticamente um ser com direitos, com obrigações, com patrimônio. Então, logo o STF entendeu que as pessoas jurídicas também podem ser titulares e destinatários de direitos fundamentais. Só que, claro, ela só vai poder ser titular e destinatário de um direito fundamental que tenha a ver com a sua natureza. Por exemplo, pessoa jurídica é titular de direito à liberdade de locomoção? Não, né? Como é que você vai prender a pessoa jurídica? Não existe como, certo? Então, a pessoa jurídica, ela é titular e destinatária de direito fundamental? Sim, mas não todos. Apenas aqueles direitos que sejam compatíveis com a natureza da pessoa jurídica. E quando o STF fala pessoa jurídica, ele fala tanto as pessoas jurídicas de direito privado, as empresas, quanto as pessoas jurídicas de direito público, o Estado.
Então, eu posso dizer que o ente estatal, a União, o Estado, o município, o DF, eles são titulares e também destinatários de alguns direitos fundamentais, ok? Posso dizer ainda que os apátridas também são titulares de direitos fundamentais. É claro, né? Apátrida é aquele que não tem uma nacionalidade, mas não é ser humano? Se é ser humano, terá titularidade de direitos fundamentais. Então, para a gente fixar, quem é titular e destinatário de direitos fundamentais? De acordo com o texto da Constituição, artigo 5º caput, brasileiros, estrangeiros, residentes. Aí vem o STF ampliando esse conceito de titularidade, dizendo também que os estrangeiros de passagem, os turistas, as pessoas jurídicas e os apátridas também são titulares e destinatários de direitos fundamentais, ok? Mas vamos um pouquinho mais para a gente responder aquela questãozinha mais malandrona, sabe? Aquela mais malandrona. Vamos pensar aqui comigo. Será que existe algum grupo de direitos só de pessoa jurídica? Porque você falou, né, Pro, que os direitos são pensados para a pessoa física. Mas será que existe algum direito que é voltado hoje apenas para as pessoas jurídicas? Tem sim. Quais direitos seriam apenas de pessoas jurídicas? Direitos de associação, porque a associação é uma pessoa jurídica. Eu posso colocar os partidos políticos. Partidos políticos são o quê? Pessoas jurídicas. Então, eu tenho grupos de direitos fundamentais destinados apenas a pessoas jurídicas. Vamos mais ainda. Será que existe algum grupo de direito fundamental voltado só para estrangeiro? Será que o estrangeiro tem algum direito fundamental só dele, que só ele pode exercer? Também tem. Os estrangeiros têm como direito, e claro, só para eles, posso falar na concessão de asilo político, mas especialmente na vedação da extradição no caso de crime político ou de opinião. A Constituição Federal vai dizer lá nos direitos fundamentais que o estrangeiro ele não pode ser extraditado se comete um crime político, um crime de opinião. Isso não é um direito do estrangeiro? Sim, isso aqui pode exercer ele? Apenas o estrangeiro. Então, cuidado com malandrices de prova. Se ela falar, a Constituição assegura direitos, alguns direitos apenas às pessoas jurídicas, tá certo. Ou assegura alguns direitos apenas aos estrangeiros, também tá certo. Ok? Muito bem. Vamos falar ainda a respeito do artigo 60, parágrafo 4º, e muita gente tem dúvida em relação a isso. Olha só. O artigo 60, parágrafo 4º, vai dizer quais são as chamadas cláusulas pétreas. Cláusula pétrea é aquele núcleo constitucional que não pode ser abolido, não pode ser extinto. Então, quando a Constituição foi feita, os caras sentaram lá, não sei se sentaram, mas imagine, os caras estão lá e falaram assim, escute, ficou bonita, né? Aí outro falou assim, ficou bom, ficou bom. A gente pode mudar? Aí o cara falou, pô, mas é o que a gente acabou de fazer e você já quer mudar? Ah, vai que Deus o livre, né? Eu quero saber se eu posso mudar a Constituição. Aí um falou lá assim, pode sim. Aí o outro mais malandrão falou assim, mas pode mudar tudo? Aí falou, tudo não. Existe um núcleo aqui que você não vai poder abolir, não. Que esse núcleo é a essência da Constituição, é o que dá a cara da nossa Constituição. Como é que nós vamos chamar isso? Cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas são aquele núcleo constitucional que não pode ser abolido, nem mesmo por uma emenda constitucional. Esse núcleo temático, ele está previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º. E quais são os direitos, então? Qual é esse núcleo que é considerado como cláusula pétrea? Vem comigo ali na tela, só para ficar bem claro isso. Diz assim, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, tá? Abolir, mas é abolir, tá? Aí vem lá os incisos que vão dizer o que são cláusulas pétreas. Eu sei que isso aqui é cláusula pétrea, porque nada pode abolir isso aqui, nem mesmo uma emenda. É isso que a Constituição está me dizendo. Então, o que eu não posso alterar? A minha forma federativa, deixa eu pegar aqui a canetinha, cadê aqui? Aí, aqui. Não posso alterar a minha forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Aí, olha aqui para mim. Direitos e garantias individuais é sinônimo de direitos fundamentais? Direitos e garantias individuais são, em regra, aqueles direitos previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. Aí você vai falar, bom, então, o 6º e os outros artigos, então, não são cláusulas pétreas? De acordo com a literalidade da Constituição, não. Então, se a questão perguntar, de acordo com a literalidade da Constituição, os direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Errado, porque de acordo com aquilo que está escrito, você acabou de ler comigo, o que é cláusula pétrea? Os direitos e garantias individuais, certo? Mas o STF
tem ampliado isso. O STF já em inúmeros julgados, ele tem reconhecido que outros direitos fundamentais também são cláusulas pétreas, especialmente os direitos sociais, né? Porque se não fosse cláusula pétrea, então daí eu poderia pegar e abolir lá um direito social, um direito político, e isso não faz o menor sentido, tá? Então, apesar de estar escrito na Constituição que cláusula pétrea é apenas direitos e garantias individuais, o STF tem ampliado essa proteção, alegando que os direitos fundamentais também são cláusulas pétreas. E mais importante até do que o STF falando, é o que as bancas falam. E de acordo especialmente aqui com a banca CESP, ela considera que todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Tem inúmeras questões dela dizendo assim, os direitos fundamentais, cláusulas pétreas das constituições. Tá? Então, os direitos fundamentais para as bancas são sim considerados como cláusulas pétreas. E o STF tem ampliado então esse conceito aqui, ok? Direitos e garantias, muitas vezes a gente confunde isso aqui, né? O que são direitos e o que são garantias? Veja que a nossa Constituição ela é sensacional, né? A nossa Constituição não tem igual. Ela prevê direitos, ela declara direitos, mas ela não faz só isso. Ela também dá mecanismos, instrumentos para poder você fazer valer aquele direito que ela declarou. E faz sentido? Claro. Imagine que a Constituição fala assim, você tem direito disso, daquilo, daquele outro. Ai, que delícia e tal. Só que se alguém violar, você não tem nada para fazer. Adianta? Não. Um direito ele só tem efetividade e validade se ele tiver um instrumento, um mecanismo para fazer valer aquele direito. Então, a nossa Constituição, ela vai me dar direitos e ela também vai me assegurar garantias. Ela vai me dar aqueles instrumentos para que eu possa fazer valer um determinado direito na Constituição. A Constituição, ela vai então declarar direitos. Por isso a gente diz que os direitos eles têm um caráter declaratório. Então ela vai dizer, você tem direito à liberdade de locomoção, você tem direito à liberdade de reunião. Então ela me declara quais são os meus direitos. As garantias têm um caráter assecuratório, de garantia mesmo. Quer ver um exemplo? A Constituição ela vai assegurar a liberdade de locomoção, certo? Então você tem um direito, que é a tua liberdade de locomoção. Caso alguém viole esse teu direito à liberdade de locomoção, você pode fazer alguma coisa? Existe alguma garantia que a Constituição me dá? Sim, tem sim. Que é quem? O habeas corpus. O habeas corpus é a garantia para assegurar o exercício desse direito. Em regra, os chamados remédios constitucionais são garantias de direitos declarados pela Constituição, certo? Só que não vai achar que só os remédios são garantias. Quer ver um exemplo? A Constituição vai dizer assim, é inviolável o teu direito à vida privada, tua intimidade, a tua honra, a tua imagem. Então, o que é meu direito? A minha vida privada, a minha intimidade, a minha honra e a minha imagem. Se alguém violar esse teu direito, você tem alguma garantia? Sim, a Constituição fala que eu posso pedir uma indenização pelo dano moral ou material. Então, a indenização é a minha o quê? É a minha garantia, ok? Como que tem caído esse tema em prova? Primeiro, falando que direito tem caráter assecuratório e garantia declaratório. Errado, né? Direito tem caráter declaratório e a garantia tem caráter assecuratório. E uma questão um pouquinho mais elaborada, ela vai trazer assim, são garantias previstas na Constituição, e ela vai trazer um direito e algumas garantias. Aí tá errado porque existe um direito ali envolvido. Então você tem que saber aquilo que está na Constituição, o que é um direito e aquilo que é uma garantia. Inclusive, eu sempre recomendo que os nossos alunos, eles peguem a Constituição na hora de fazer a leitura, de você manter a leitura do texto constitucional, que é bem importante, você sabe disso, que você vá observando, isso aqui é um direito, isso aqui é uma garantia, isso aqui é um direito, isso aqui é uma garantia, para você não cair em pegadinha de prova, beleza? Agora vamos um pouquinho mais. Eu disse que direito tem caráter declaratório e que as garantias têm um caráter assecuratório, de garantia mesmo. Mas eu posso dizer que as garantias também são direitos. Então, cuidado, nem todo direito é uma garantia, mas todas as garantias também são direitos. Então, eu posso dizer que eu tenho direito à liberdade de locomoção, mas que o habeas corpus também é um direito meu. Então, ele é um direito caracterizado também como sendo uma garantia, ok? Então, nem todo direito é uma garantia, mas todas as garantias são direitos. Maravilhoso.
Vamos falar ainda aqui a respeito do Tribunal Penal Internacional, tal do TPI. E aqui nas provas de direito constitucional é muito singelo, a gente só vai falar um pouquinho mais por desencargo de consciência. O que a Constituição vai dizer a respeito do Tribunal Penal Internacional? E a gente está no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. O que é o TPI? O TPI é um tribunal internacional que tem caráter permanente. Ele integra o Sistema de Proteção de Direitos Humanos da ONU, tá? Então, já vi questões, não em direito constitucional, mas em direitos humanos, falando que o TPI integra o Sistema de Proteção Constitucional da América. Não, o TPI integra o Sistema de Proteção da ONU. O TPI, ele visa julgar indivíduos, não estados, as pessoas físicas mesmo, que cometem crimes gravíssimos, de genocídio, essas coisas. Não é um crimezinho, roubou um negocinho lá, vai lá pro TPI. Não, são coisas relevantes para a humanidade. Então, cuidado, não julgue estado, julgue indivíduos por crimes específicos, que tenham repercussão contra a humanidade. Ele não integra a nossa estrutura de poder judiciário, não integra. Ele é um tribunal internacional. Só que o Brasil se sujeita à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Só que aqui como é que funciona? Assim, a ideia é, tem um crime, quem vai julgar esse crime é o Brasil. Mas muitas vezes a jurisdição nacional ela é insuficiente para punir aquele indivíduo. E daí então que chama-se a competência do Tribunal Penal Internacional. Por isso que a gente vai dizer que a competência do TPI ela é excepcional e complementar à jurisdição do Estado. E o Brasil, então, se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, funciona assim. A gente pode ter uma decisão interna, algo envolvendo a jurisdição nacional, mas se isso se mostrar insuficiente, chama o Tribunal Internacional, certo? Aí uma coisa que pode gerar alguma dificuldade em relação ao TPI seria se o TPI viola ou não a soberania do Estado brasileiro. E aqui é bem fácil de entender. Quando a gente fala em soberania, a soberania significa que é o país, internamente, quem dá a última decisão dentro do seu território, certo? Para os seus jurisdicionados. Tu é brasileiro, quem vai dizer para o brasileiro se ele vai preso, se ele não vai, é quem? É o Estado brasileiro. Tá, mas aí quando o Brasil fala que o TPI vai julgar, isso não seria uma violação da soberania? E a resposta para a sua prova é não. Não por quê? Não porque o Brasil se submeteu à jurisdição desse tribunal. Eu vou dar um exemplo meio bizarro, mas você não vai esquecer. Imagine você criança. Eu não sei se você teve uma mãe parecida com a minha, mas a minha era terrível. A minha mãe era assim, a gente ia na casa da amiguinha e ela já ia rezando um terço no caminho. Não mexe nisso, não pega aquilo, não faz aquele outro. Chegava lá na casa da amiguinha, ela não satisfeita com o terço rezado, ela chegava para a mãe da amiguinha e falava assim, mãe da amiguinha, se aprontar, pode bater, tá? Mas não bate de leve. Pode descer a lenha. Quanto que eu desço a lenha? Assim, 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 assim. Você pode fazer isso. O que a minha mãe fazia? Ela transferia a jurisdição dela, a competência dela para quem? Para a mãe da amiguinha. Se aprontasse a mãe da amiguinha, lenha. E não podia dizer alguma coisa? Ah, não, mas você não é minha mãe. Não podia dizer nada. Por quê? Porque minha mãe tinha transferido essa atribuição para a mãe da amiguinha. E ainda era capaz de apanhar da mãe da amiguinha, apanhar em casa depois, né? Chegava em casa e tomava outra surra. O que acontece? A minha mãe perdeu a soberania dela sobre mim? Ela perdeu, então, a autoridade dela, já que a mãe da amiguinha me bateu? Claro que não. Por que ela não perdeu a soberania? Porque ela transferiu isso, ela autorizou isso. Então, não há perda de soberania do Estado brasileiro quando ele autoriza que um brasileiro seja submetido a julgamento no Tribunal Penal Internacional. Ao contrário, é o Brasil dizendo assim, a gente não está dando conta aqui, o Tribunal Penal Internacional poderá julgá-lo, ok? Então não há perda de soberania no julgamento do TPI. Vamos ver agora a respeito dos tratados internacionais de direitos humanos. Vamos falar agora a respeito dos tratados internacionais de direitos humanos e aqui, para a gente entender esse artigo da Constituição, esse dispositivo, a gente tem que entender como que funcionam a hierarquia das normas. Então, né, meu querido, tudo tem na vida, tem uma hierarquia. As coisas funcionam dentro de uma estrutura hierárquica. E como que funciona a hierarquia das normas? Sempre tem alguém que manda em alguém. Como é que funciona isso? Hierarquicamente superior a todas as demais normas existentes dentro do nosso Estado, nós temos quem? A linda, a diva, a Beyoncé das legislações, a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é a norma hierárquica suprema dentro do nosso ordenamento jurídico. Significa o quê? Que ela vincula todas as demais normas. Tudo aqui tem que obedecer àquilo que está previsto na Constituição. Abaixo da Constituição, nós temos os chamados atos normativos primários.
esses atos normativos primários, eles decorrem da própria Constituição. A maioria das vezes visam regulamentar aquilo que a Constituição determina. Como ato normativo primário, a gente pode exemplificar aqui, ó, as leis, a gente pode exemplificar aqui, ó, as próprias medidas provisórias, o decreto autônomo do presidente da República. Existem outros atos normativos primários, só alguns exemplos. Na base da pirâmide, nós temos os chamados atos normativos secundários. Esses atos aqui, ó, eles visam o quê? Eles visam regulamentar os atos normativos primários. Então funciona assim, a Constituição manda, esse regulamenta esse, então esse decorre desse e esse decorre desse. Quer ver um exemplo? A Constituição vai dizer assim, ó, a União pode instituir imposto de renda. A União disse isso. Então daí vem uma lei da União e institui o imposto de renda. Está lá o imposto de renda. Aí vem lá uma instrução normativa da Receita Federal dizendo como que vai recolher o imposto de renda, se baixa o software tal, como é que faz, como é que não faz. Então, a lei que regulamenta a Constituição, ato normativo primário. A instrução normativa lá da Receita é um ato normativo secundário. Então, aquilo que regulamenta as leis, atos normativos secundários. Quando o Brasil assina um tratado internacional, esse tratado ele não vale assim que o Brasil assina. Então o presidente vai lá, assina o tratado, tá valendo aqui para nós? Ainda não. Para esse tratado valer para a gente, ele precisa ser internalizado, ele precisa integrar essa ordem jurídica, ele precisa entrar dentro dessa estrutura. E com que status um tratado vai ingressar dentro do ordenamento jurídico? Será que ele vai valer como uma Constituição, como um ato normativo primário, como um ato normativo secundário? E aí que está o dilema. Então vamos ver como que um tratado ele pode ser incorporado. Como é que funcionava? Vamos imaginar então um tratado internacional que trate de direitos humanos. Me acompanhe. O Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele trata de um tema mais ou menos ou de um tema importante? De um tema importante, certo? Está falando de direitos fundamentais. Lembra? Direitos fundamentais são os direitos humanos que estão na nossa Constituição? Então eu pergunto para você, onde será, dentro da nossa pirâmide aqui, muito bem feita pelo nosso câmera, onde será que um Tratado Internacional de Direitos Humanos poderia ingressar? Isso vai pensar comigo. Será que ele teria que valer como um ato secundário? Tipo, um Tratado Internacional de Direitos Humanos e a instrução normativa lá da Receita. Será que teriam que valer igual? Será que ele vale como um ato normativo primário? Será que ele teria que ter status de norma constitucional? E a Constituição não dizia isso. Quando a Constituição foi feita, em 88, ela não falava a respeito de como os tratados internacionais de direitos humanos seriam incorporados dentro do nosso ordenamento jurídico. E daí o que acontecia? Como ninguém estava dizendo como que funcionava, a incorporação acabava levando os tratados a ter status de lei ordinária, tratados de direitos humanos. Aí eu pergunto, será que o negócio de direitos humanos tem status de lei ordinária? Tipo, vale igual uma lei? E era assim que existia. Até uma hora que o STF fala assim, não. Lei ordinária é muito pouco para um tratado internacional de direitos humanos. O Brasil não pode assinar um tratado internacional de direitos humanos, se comprometer com o mundo inteiro e aqui dentro valer como uma lei. Aí o STF falou, não, eu preciso aumentar o status desse tipo de tratado. E o STF, então, cria um novo status dentro dessa pirâmide. Esse novo status é chamado de supralegalidade. Senhora, onde está a supralegalidade? Aqui, ó. Supralegalidade. O STF vai dizer que um tratado internacional ele tem que ser pelo menos supralegal, ou seja, estar acima da lei. Só que ser supralegal não significa estar na Constituição. Um ato supralegal, ele está abaixo da Constituição, ou seja, ele é infraconstitucional, mas ele está acima da lei, por isso supralegal. O Legislativo olhou para isso e falou assim, olha que boa ideia do STF, faz sentido isso aqui, porque veja só, Tratado Internacional de Direitos Humanos, o lugar certo mesmo era na Constituição, né? Mas fica melhor dar status de norma supralegal. E o Legislativo, então, resolveu fazer uma emenda constitucional em 2004 para permitir que os tratados internacionais de direitos humanos possam ser internalizados dentro do nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. E foi isso que aconteceu, e foi esse o parágrafo 3º que foi inserido na Constituição. Então, como é que funcionava? Era assim, ó. Vou fazer uma linha do tempo aqui, ó.
Os tratados internacionais que o Brasil assinava, de acordo com o STF, de direitos humanos, tá? Só de direitos humanos a gente está falando aqui agora. Então, o Brasil assinou um Tratado Internacional de Direitos Humanos, foi incorporado aqui dentro, não importa o procedimento. Tem status, pelo menos, de norma supra-legal, tá valendo mais que as leis. Beleza. Só que daí, em 2004, veio a emenda. E essa emenda possibilitou que os tratados fossem incorporados com o status de emenda constitucional. Isso significa que todos os tratados internacionais anteriores a 2004 têm status de quê? Supralegal. Todos os tratados internacionais de direitos humanos antes de 2004 têm status de norma supralegal. A partir de 2004, o que muda? A partir dessa emenda, eles podem ter status de norma supralegal ou de emenda constitucional. Só que para poder ter status de emendas, valer como uma emenda, ou seja, ingressar na nossa pirâmide aqui, ó, como uma emenda constitucional, ela precisa passar por um procedimento específico. Ela tem que ser aprovado, esse tratado, nas duas casas do Congresso Nacional, ou seja, tem que ser aprovado na Câmara e no Senado, por 2 turnos de votação. 2 turnos de votação, então tem que votar 2 vezes em cada uma das casas, e tem que ser aprovado pelo quórum mínimo de 3/5 dos seus membros. Então, olha que legal. Como que funciona, qual é o status dos tratados internacionais de direitos humanos? Todos os anteriores a 2004, supralegal. A partir de 2004, pode ser supralegal ou pode ter status de emenda constitucional. Só para ter status de emenda, tem que ser aprovado por um rito especial, nas 2 casas, em 2 turnos, pelo quórum de 3/5. Hoje, no Brasil, nós temos um único tratado internacional com status de emenda, que é o Tratado Internacional que vai falar das pessoas com deficiência. Ele é o único tratado com status de emenda constitucional. Todos os outros tratados internacionais de direitos humanos têm status de quê? De norma supralegal. Certo isso? Bem tranquilo, né? Então, quais são os status de um tratado internacional de direitos humanos? Pode ser 2, ou supralegalidade, que é a regra, ou pode ter status de emenda constitucional, quando passar por todo esse trâmite. Se não cumprir esse trâmite, não terá status de emenda constitucional. Ah, Pro, só por curiosidade, e se for um tratado internacional que não seja de direitos humanos? Aí ele será equivalente a uma lei ordinária. Então, aí o lugar dele será aqui, ó. Por exemplo, uma lei de comércio, um tratado de comércio, alguma coisa assim que for incorporado. Ele vai ter status de lei ordinária. Mas se é direitos humanos, ou ingressa aqui como emenda, ou tem status de norma supralegal. Mas lembrando que supralegal, tudo que está abaixo aqui, ó, é ato infraconstitucional. Mas o supralegal está onde? Acima da lei, ok? Nesse mundinho aqui, ó. Muito bem. Tranquilo, né? Vamos falar então agora de exercícios. Vamos ver como é que isso pode cair lá na nossa prova. Então vamos lá para a primeira questão. Falei ali do artigo 3º, né, dos tratados internacionais. Vamos lá para a primeira questão que diz assim, ó. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. O que a gente viu quando falou lá da titularidade? Que é titular e destinatário de direito fundamental, os particulares, né, a pessoa física e tal, mas também o Estado, lembra? Pessoas jurídicas? Então, certinha aqui a nossa alternativa. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Está errado isso aqui, porque a gente sabe que hoje os direitos fundamentais são, sim, estendidos às pessoas jurídicas, mesmo que não exista previsão constitucional expressa. O gozo da titularidade de direitos fundamentais pelos brasileiros depende da efetiva residência em território nacional. Errado, né? A gente viu que para ter exercício de direitos fundamentais, a exigência de residência é só para o estrangeiro, brasileiro não. Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. A gente não falou isso? Que tem alguns direitos fundamentais que são apenas de estrangeiros? Por exemplo, o direito de não ser extraditado por crime político e de opinião.
A Constituição Federal de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã, em função de seu vasto rol de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, os direitos fundamentais diferenciam-se das garantias fundamentais na medida em que os direitos se declaram, enquanto as garantias têm um conteúdo assecuratório daqueles. Não foi exatamente isso que a tia te explicou? Que os direitos têm conteúdo declaratório, eles se declaram, enquanto que as garantias têm um conteúdo assecuratório. Muito bem. Os tratados e convenções internacionais sobre quaisquer temas que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 2/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais e tal que erradíssimo. Por quê? Porque para poder ter status de emenda constitucional tem que ser um tratado de direitos humanos. Lembra que eu falei que se for de outros temas que não de direitos humanos, o status será de lei ordinária. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Literalidade lá do artigo 5º, parágrafo 4º. Então, certíssimo também essa nossa questãozinha. Muito bem, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.